Rádio a tua onda urbana. Muito boa tarde, fala Manuel Dias, o diretor do jornal A Voz de Irmesinde, para vos falar de um assunto que nós tratamos na última edição do jornal A Voz de Irmesinde. Já tivemos aqui a oportunidade da semana passada para falarmos em termos gerais do jornal. Hoje resolvi ler-vos o editorial. Embora nunca o tenha feito nos programas anteriores, achei que tem algum interesse por fazer uma alusão ao 25 de Abril, à história e também ao Presidente da República. O texto não é muito cansativo, não é muito grande, por isso é que vos vou ler e intitulei assim este editorial: Revisitar a História. No dia em que o país evocou os 47 anos depois da última revolução que se viveu em Portugal, ou seja, no dia 25 de abril de 2021, o Presidente da República proporcionou-nos uma interessante e reflexiva visita à nossa história. Recordo que o dia da semana em que aconteceu a Revolução, em abril de 1974, foi a uma quinta-feira, mas o primeiro aniversário da mesma Revolução, quando ocorreram as primeiras eleições verdadeiramente democráticas em Portugal, curiosamente a primeira vez que eu votei, e comigo muitos milhares de portugueses, homens e mulheres, foi uma sexta-feira, elegendo os deputados que haviam de redigir a Constituição que ainda hoje, no essencial, é a lei fundamental que nos rege. O segundo aniversário da Revolução, 25 de abril de 1976, calhou um domingo. Foi o dia em que entrou em vigor a Constituição de 1976 e quando tivemos as primeiras eleições legislativas. O presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou sem autojustificações nem autoflagelações o início da guerra colonial há 60 anos. Guerra que duraria 13 anos, entre 1961 e 1964, e que havia de marcar tragicamente muitos jovens, bem como as suas famílias, quer do lado do exército que pretendia manter inalterado o império, quer da parte das populações africanas que, aproveitando a maré, desejavam ser donas do seu próprio destino. Interessante, na análise da história, é o exercício de nos tentarmos colocar no tempo dos acontecimentos e vestirmos a pele e os sentimentos daqueles que verdadeiramente os vivenciaram, para não julgarmos os outros personagens, cenas e ocorrências com os olhos de hoje, como bem aconselhou o Presidente no dia em que revisitou a nossa história recente. Permita-nos o leitor que faça referência, aqui e agora, ao excelente conjunto de artigos que vêm sendo publicados no nosso jornal precisamente sob o título A Guerra Colonial Portuguesa, do nosso colaborador Miguel Henriques, onde se nota exatamente essa preocupação de imparcialidade e de ver o rol dos acontecimentos sob diferentes ângulos de visão. Sabendo-se da evidente ligação da guerra colonial com os militares que em abril de 1974 protagonizaram a revolução que garantiu um futuro mais risonho aos portugueses, quer devolvendo-lhes os direitos de cidadania, quer prometendo-lhes um futuro em união com os outros Estados livres da Europa, Marcelo Rebelo de Sousa não temeu falar de temas que causaram e causam ainda hoje rupturas e incompreensões, como a condenação da escravatura e do esclavagismo, na recusa do racismo e das demais xenofobias. Grato aos capitães de Abril, como à generalidade dos portugueses, o Presidente mencionou que estes revolucionários não vieram de outras galáxias, nem de outras nações, nem surgiram num ápice naquela madrugada para fazerem história. Estavam cá e foram capazes de uma gesta que causou profunda admiração em quem acompanhou mais de perto a evolução dos acontecimentos revolucionários. A sua heroica ação foi o resultado de décadas de resistência e grito de revolta de militares que tomaram consciência finalmente de que a guerra do ultramar, sem solução militar, a única alternativa era mesmo a mudança política. O Presidente da República Portuguesa apelou ainda a que todos os portugueses olhem para a sua história sem medos nem complexos, porque não há nem nunca houve um Portugal perfeito.
Ele próprio é filho de um governante na ditadura. Seu pai, Baltazar Leite Rebelo de Sousa, foi secretário de Estado da Educação e deputado à Assembleia Nacional do tempo de Salazar, ministro das Colónias, governador de Moçambique e ministro da Saúde e Assistência já no tempo de Marcelo Caetano. Mas nem por isso ele, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou de ser eleito e reeleito pelos portugueses em democracia que ajudou a consagrar na Constituição que há 45 anos nos rege, pois foi um dos deputados constituintes que a elaborou e aprovou. E por hoje é isto. Para a próxima cá estaremos novamente. Um abraço a todos, com votos de... Rádio. A tua onda urbana.